campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que todos e todas estejam com a paz de Deus. Hoje vamos fazer a leitura do Evangelho, ao qual abri ao acaso, e o capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E o título que nos caiu, o item, é o item 14 e o item 15. São os dois porque é o suicídio e a loucura. São dois itens e são dois elementos que trabalharemos aqui neste momento. Começaremos a leitura pelo item 14. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, aos quais, se não fora isso, a conturbariam. Essa é a parte que o Evangelho nos traz, item 14, sobre o suicídio. Agora seguimos a leitura no item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez, de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que têm eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, se não menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunhavam unicamente na morte, vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Bem, amigos, aqui temos dois temas bem complexos, né? Que a gente sorteou aqui ao acaso para a nossa conversa. O suicídio, uma vez me lembro de Valdo Pereira Franco, numa palestra que ele fez aqui em Porto Alegre, no ginásio Tesourinha. Ele disse assim: o suicida, quando se suicida, ele se depara com a própria vida. Então, tu tirares a morte num afã de acabar com todos os problemas, com todas, como diz aqui no Evangelho, as vicissitudes, as dificuldades, aquilo que incomoda, aquilo que tu não quer suportar, aquilo que tu não quer trabalhar, é um grande, não vou dizer grande retrocesso, porque a gente não retroage, mas é uma grande perda de uma oportunidade maravilhosa de evolução. A vida nos traz realmente muitos reveses, muitas dificuldades, e todas elas sob a organização do mundo maior, sob a proteção de Deus, para que a gente aprenda, para que a gente possa, a partir delas, aurir a possibilidade de evolução, de melhora, de conhecimento, de aprendizado.
Então, o suicídio acontece muito nas situações em que os homens se desesperam com os próprios homens, com a vida material, com a vida de decepção, de ilusão. E aí, varado pelo ciúme, pela inveja, pelo egoísmo, pela cobiça, ele acaba num turvilhinho de dificuldades e de desilusões, ele acaba cometendo suicídio. O suicídio, ele talvez seja o pior crime contra a humanidade, contra a própria humanidade, porque tu tirares a tua vida, tu estás tirando a oportunidade de evoluir, a oportunidade de aprender, de ter nesta vida aquilo que precisa para ressarcir e para melhorar. No item 15 seguinte, traz a questão do suicídio na seguinte propositura, que diz assim, é que a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia, né? Ela é muito rápida. A nossa encarnação, ela é uma faísca, né? Como diz Emmanuel, um relâmpago na eternidade e passa muito ligeiro. E nós, por desatinos, acabamos retirando a nossa vida em razão de desatinos, em razão de não compreendermos a grandeza que é o Evangelho de amor. O amor vai fazer toda a diferença para que nós possamos desenvolver as relações. Nos centros espíritas, nós tentamos fazer isso sempre, o acolhimento, o amor, o carinho. E eu digo tentamos e sempre porque nós somos também filhos do Calvário. Nós somos irmãos que estamos encaminhados. Então nós somos quase como Jesus dizia, cego, né, conduzindo cegos. Mas no sentido do Evangelho nós temos toda a luz necessária e a claridade para conduzirmos bem, tanto a nós como todos aqueles que porventura procurem uma casa espírita. Eu sei que nós estamos num momento muito difícil, né, em que as casas se encontram fechadas, mas é neste momento em que nós estamos nos superando, que nós estamos nos tocando, nos alçando nessa possibilidade de, pela comunicação virtual, chegarmos até todos os irmãos. E veja, amados, todos, quando desencarnarmos, estaremos novamente em espírito. O espírito é a essência de tudo. A matéria é um relâmpago na eternidade, é um dia frente à eternidade. E neste momento, é o momento de nós termos a consciência da nossa condição de espíritos imortais. Então, o Espiritismo, o Consolador prometido trazido por Jesus, ele nos mostra como devemos nos conduzir, como devemos enfrentar a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Ele tem uma receita para que nós possamos, neste momento, colocarmos em nossa vida. Para quê? Para aurir força, para aurir coragem, para aurir estímulo para seguir. Vocês imaginem se o Pai não tivesse ali, através de todos os prepostos, todos os nossos irmãos mais esclarecidos, nos acolhendo, nos amparando, nos intuindo, né? Intuindo aos que querem fazer o suicídio de não cometer, porque é um equívoco, é um atraso muito grande e as consequências estão aí. Por isso que Jesus disse que quem ferir pela espada, morrerá pela espada. Isso nada mais é do que, uma coisa muito interessante que eu li esses dias, nada mais é do que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E esta é a lei de Deus. Por que essa é a lei de Deus? Isso que me surpreendeu. Porque a lei
é ação e reação. Então não adianta se nós fizermos isso, e isso está contrário à lei de Deus, nós teremos que ressarcir isso. Então é uma coisa muito interessante. Nós, olho por olho, dente por dente, ou seja, crimes com crimes, né? E tudo vai se moldando para que possamos ressarcir. E é esse tamanho de dificuldade, esse tamanho de envolvimento e de muita ação e muita reação que a gente não suporta, que a gente não tem condições de levar à frente, de ter coragem, de buscar uma saída, de ter paciência, de esperar, de trabalhar. Todos nós chegamos a um momento da vida, no meu caso, já mais na meia idade, nós já estamos pensando no que vem logo ali à frente, que é o fim da nossa vida material, mas o início da vida espiritual. Mas aqui, todos os dias, nós temos a oportunidade de trabalhar, nós temos a oportunidade de vivenciar as coisas que têm que ser tratadas neste momento, ressarcindo e vivendo e aproveitando estes momentos. 2/3 da vida, vamos dizer assim, 60% do que nós sofremos aqui são fatos desta vida mesmo, porque nada mais é do que esta lei de ação e reação incidindo imediatamente. Vocês devem estar notando que o tempo está passando mais rápido. A gente está com essa sensação de o tempo mais rápido, mas não é só uma sensação, ele está mais rápido mesmo. Nós estamos mudando, né, com esse trabalho de mundo de regeneração, nós estamos mudando o tempo, espaço aqui no nosso orbe, porque os resgates serão mais rápidos, serão mais curtos e eficientes ou não. E aí o mundo maior sabe como lidar com essas questões. Mas voltando aqui, outra questão que nos traz a discussão de hoje, a conversa de hoje, é a questão da loucura. E eu fiquei pensando que coisa interessante ele trazer a loucura, o nosso codificador, Kardec, codificou a loucura junto ao suicídio. Porque quem não está envolvido no meio de todo o movimento que um suicida está fazendo para tirar a sua vida, vai achar que é uma loucura o suicídio. Mas para quem está se movimentando para fazê-lo, e inclusive muitos espíritas o cometem, eles fazem por falta de perspectiva, por não entender realmente o alcance da nossa vida aqui encarnados. E, como já falamos, tirando a vida, nada mais é do que voltar para o mundo espiritual. E aí, arcando com essa lei inexorável que é ação e reação. E a loucura, ela tem toda uma construção que não vem apenas dessa vida. Então, muitas vezes, a idiotia, a esquizofrenia aguda, todos os casos em que realmente são da ciência, são estudados pelas ciências, eles têm todo o fundo espiritual, todo o fundo na causa de ação e reação. A loucura que enfrentamos neste momento, e enfrentamos em qualquer momento da nossa vida, não é um caso ao acaso, não é um caso fortuito, não, é um caso em que incide esta lei de ação e reação. Porque tudo aquilo que nós estamos trabalhando, tudo aquilo que nós estamos melhorando, ela vai sendo computada na nossa, vamos dizer assim, nossa ficha enquanto espírito. Vai sendo anotado tudo aquilo que vamos fazendo para o bem e para o mal, para que possamos, no futuro, quando desencarnarmos, podermos fazer este balanço de como é que foi a nossa reencarnação. Porque nós vamos sair daqui deste mundo e nós vamos chegar lá no mundo espiritual. Chegamos, e aí vão perguntar, mas quem tu és? Ah, eu sou o Regaldo, né? A irmã vai dizer, eu sou a Maria. E aí, não, eu quero saber quem tu és.
Na verdade, a pergunta é dirigida para a nossa consciência. E esta pergunta, quem fará será nós mesmos. Nós mesmos vamos falar o que nós fizemos, o que nós somos, quem somos nós, afinal de contas. Né? E nós temos que, a partir deste momento, já então, nos darmos conta dessa sintonia com o mundo espiritual. Sabermos que jamais vamos ter a morte tal como o corpo físico. A morte espiritual, ela até vai ser por muitos buscada já no plano espiritual, querendo se matar novamente, né? Em que os espíritas fazem, ou seja, uma cisão de reino, tu acaba regredindo. O livro do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo da Regeneração, fala exatamente, irmãos com forma lupina, com forma de lobo, ou seja, uma cisão de reino, tentando retornar em função de tudo aquilo que fizeram, de toda a desgraça que movimentaram, de toda a ânsia que buscaram. E muitos ainda com certa razão no sentido do que foram espoliados, do que foram judiados, porque ninguém fica com raiva, ninguém fica por uma simples, não, fiquei com raiva. Não, a gente tem movimentos, a gente tem ações e reações tal qual a lei. Então nós somos movimentados para isso. Então os irmãos que estão muito abaixo, muito entranhados no umbral, com todos esses sentimentos, eles são movidos dos mais nobres sentimentos também. O mais horrendo bandido que se encontre preso ou que foi morto por uma pena capital, ele tem no reforço da sua alma o amor, porque foi o amor do Pai que nos criou. E é isso que faz toda a diferença. Eu até peguei aqui, agora dei uma olhada, tanto Bezerra de Menezes como Eurípide Barçanufo, trabalhando em prol dos suicidas, dizem assim: a causa da doutrina espírita é a espiritualização do homem por meio do amor. A espiritualização do homem. Então, olha que coisa importante, que coisa sutil. O amor é que nos espiritualiza. E o amor é que foi a base da nossa criação, porque o Pai, quando nos criou simples e ignorantes, ele nos criou por amor, com todo o seu amor, porque o Pai só cria por amor. E nós, como co-criadores de Deus, criamos também por amor, mas criamos também lados negativos. E é isso que acaba, essas formas, pensamentos não adequadas, em razão da nossa má vontade, do nosso não querer evoluir, isso acaba criando também miasmas, né, em que vão afetar a nossa psicosfera, ou seja, o nosso ambiente espiritual. Isso é uma coisa muito boa de nós colocarmos também, porque é este ambiente espiritual, essa dificuldade de nos entendermos como espíritos imortais, nos entendermos como seres criados por Deus, que vai nos dar muita dificuldade de melhorarmos. É isso que nós, por isso, acabamos chegando ao suicídio, por não entender essas situações que o amor é que constrói, que o amor é que modifica tudo. Hoje nós estamos num mundo completamente movidos por sentimentos de solidariedade, mas em razão de um egoísmo exacerbado. Mas chegamos no momento de decisão, no momento de escolha, no momento de encruzilhadas, para saber que caminho nós queremos traçar, que caminho nós queremos seguir. A nossa vida, com o uso do livre-arbítrio, ela é dessa forma. Tanto é que a loucura, a gente já usou o livre-arbítrio mal e acaba se decepcionando e acaba se levando a esse momento de loucura. E o suicídio realmente é o uso mal do livre-arbítrio na pena capital para si próprio, que é a pior, me parece ser a pior decisão, a pior pena que possamos impingir a nós mesmos é o suicídio. São reflexões difíceis de fazer, né, o suicídio, a loucura, mas também muito interessantes de trabalharmos, porque o suicídio está muito grande
A loucura está muito grande. E isso nada mais é do que fruto das nossas más decisões, das nossas decisões equivocadas. Então, nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor, nesses momentos em que temos que realmente sair de fora e ir para dentro para tomarmos decisões, este é o momento de pegarmos a luz do Espiritismo, o Consolador que nos ilumina, que nos protege, que nos ampara sempre, que nos mostra o que fazer, que nos traz, tanto no livro dos Espíritos, como em qualquer, no Evangelho que estamos vendo, todo os argumentos, toda a sustentação para que possamos seguir acreditando na vida, porque ela é eterna, ela não acaba nunca. Nós sempre estaremos mirando ao Pai, sempre estaremos mirando a chegada. Nós estamos muito longe dela, estamos recém no começo, mas vamos adiante, irmãos, vamos caminhar, vamos ter fé, vamos ter coragem. E é assim que a gente agradece por esses momentos de reflexão. Muito obrigado. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site